Olá, meu nome é Leandro Franco e no devocional de hoje nós vamos meditar sobre Cristo vive. Mas quero fazer algumas ressalvas antes de a gente começar a conversar sobre a palavra de Deus. Possivelmente vai passar caminhão, buzina, enfim. É o horário que infelizmente eu consegui gravar. Não gostaria de deixar de gravar, por isso decidi gravar do mesmo jeito, para que você possa ser abençoado e eu possa ser abençoado com a palavra de Deus. Então, como de costume, vou pedir a você que abra sua Bíblia para João, o Evangelho segundo João, capítulo 20. A gente vai fazer leituras dos versículos 19 a 21. João, capítulo 20, a gente vai fazer a leitura do versículo 19 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor: Ao entardecer daquele primeiro dia da semana, os discípulos estavam reunidos com as portas trancadas por medo dos líderes judeus. De repente, Jesus surgiu no meio deles e disse: Paz seja com vocês. Enquanto falava, mostrou-lhes as feridas nas mãos e no lado, e eles se encheram de alegria quando viram o Senhor. Mais uma vez ele disse: Paz seja com vocês. Você já se sentiu sozinho, desesperado, triste, ou quando um parente seu morre, aquele sentimento de solidão, de algo como se não voltasse mais? Tanto o sentimento da morte de um ente querido nosso, ou quanto desespero, por medo, muitas vezes, nos faz nos encolhermos em nossos casulos. Não foi diferente com os discípulos. O seu mestre, o rei, o Salvador que eles tantos esperaram, que eles leram tanto, tinha acabado de morrer. Fazia só 2 dias que Cristo tinha morrido. Perdão, 3. Pois ao terceiro dia ele ressuscitou. E no primeiro dia, num domingo, eles estavam trancados, reunidos de portas fechadas por medo dos judeus. E quando o menos esperavam, Deus trouxe a esperança aos olhos deles novamente. Porque a esperança que Deus dá ao homem não é a esperança que o homem transmite. Uma esperança que vem a falhar, a esperança que muitas vezes vem com uma falsidade. Toda esperança e toda promessa que Deus dá aos seus filhos, ela se cumprirá. E Cristo mesmo disse que ele ressuscitaria. E quando esses discípulos estavam reunidos ali, tristes, com medo, e agora mataram Jesus, o que será de nós? Certamente vão nos procurar, eles vão nos matar também. E aparece o Salvador deles. Já não precisava mais de bater a porta. As nossas limitações que o nosso corpo tem agora, de Cristo, o corpo dele naquele momento e de agora, pois ele está com esse corpo agora, não precisa obedecer à física, não precisa obedecer às limitações humanas. Cristo adentrou ali. E onde as trevas paraivam, o raio do sol de Cristo abriu como se fosse após aquela tarde negra de chuva, e vem o sol do raio e traz aquela alegria, aquele conforto. Foi assim que Cristo se manifestou aos discípulos. E a alegria era tanta que eles ficaram espantados, não poderiam acreditar. Fora necessário que o Cristo mostrasse as feridas nas mãos, o lado perfurado pela lança. E ao verem isso, regozijaram, se alegraram, pois aquele que estava morto venceu. E é interessante que Cristo, ao chegar, ele anuncia 2 vezes: paz seja convosco.
paz seja com vocês. Convosco é a outra versão, a NVI, eu estou acostumado com ela. É interessante que ele repete 2 vezes essa sentença, né? Essa frase aos discípulos. A ressurreição de Cristo é tão importante porque ela é a declaração que ele venceu a morte. E aqui já elimina qualquer tipo de dúvida do Cristo ressuscitado em corpo e não simplesmente em fábula, como algumas pessoas o dizem, que o corpo de Cristo foi roubado pelos discípulos, foi escondido. Não. Se o corpo dele não tivesse ressuscitado, se Cristo não tivesse ressuscitado, as promessas de Deus não teriam validade. Não teriam. A ressurreição de Cristo simboliza a minha paz e a sua paz com Deus, que foi por meio da morte dele que existe paz entre mim e Deus, e entre você e o seu Deus. A ressurreição de Cristo é o selo sobre o contrato. Eu venci a morte. Quando Cristo disse paz, ele está dizendo: eu venci, não tenham medo. Não importa o que aconteça, eu já venci. Não existe guerra em Apocalipse, irmãos. Em Apocalipse é somente uma declaração da vitória que Cristo fez na cruz e também na sua ressurreição. Cristo é o primeiro de muitos que ressuscitarão em poder e em glória. Essa é a nossa esperança. Mas o que isso significa para mim, para você hoje? Eu não sei qual é a sua situação hoje. Talvez você não tenha ninguém do teu lado, talvez uma pessoa sua, um conhecido seu, um ente querido se foi. Talvez você esteja com medo. Seja por não conseguir pagar suas contas, seja medo de perder a tua casa, ou problema familiar, a qual você se encontra desesperado. O que a ressurreição de Cristo tem a ver com você? Tem a ver com o que você está vivendo agora? Eu penso que a ressurreição de Cristo nos traz um consolo tremendo. Porque diferente daquele sentimento ao qual nós temos quando um ente querido nosso parte, de não o vermos mais, talvez, Cristo não morreu. Cristo ressuscitou. Embora ele tenha morrido, ele não permaneceu morto. A declaração dele de vitória me traz um conforto. Cristo vive. Do mesmo jeito que ele consolou os discípulos, ele consola hoje você. Não viva uma vida achando que você vai viver sozinho. Não viva uma vida tímida, a qual você se acha isolado, sem esperança, com medo dos líderes judeus do seu tempo. Não tema, seja qual for a ocasião. Quando Cristo se ascendeu aos céus, ele deu a plenitude do Espírito Santo para habitar em todos os crentes. Logo, assim como os discípulos tinham motivo de se alegrar, nós também temos. Pois o Espírito dele habita em nós. Entenda, muitas vezes a ideia do Cristo ressuscitado na nossa mente, e é muito triste falar isso porque nós vivemos como se Cristo não realmente tivesse ressuscitado. É como se o corpo dele ainda estivesse dentro ainda da tumba ali, né, da cova. Nós vivemos uma vida muitas vezes a qual esquecemos. É como um primo distante, sabe? Quando você ouve falar, fala, nossa, é verdade, ele está vivo ainda. Há quanto tempo que eu não vejo ele, rapaz? O crente vive muitas vezes dessa forma, sem viver a presença de Cristo na vida dele. E Paulo vai dizer que em Colossenses que o desejo dele, a oração dele, era que os colossenses conhecessem o amor de Cristo.
E eu digo aos irmãos, se nós conhecêssemos 2 centímetros desse amor de Cristo, não haveria motivo no mundo que nos colocasse tristes. Quando eu olho para a vida do meu amado, que antes mesmo da fundação, escolheu pecadores que nada mereciam, senão o inferno, que veio a este mundo, sendo ele o Cordeiro perfeito, sem mácula, sem pecado, 1 Pedro vai dizer isso, e sofreu por mim e por você, viveu uma vida perfeita, sem pecado. A ira de Deus derramada sobre ele. Que amor, irmãos! Que amor! E não somente isso, ressuscitou e nos deu a promessa da vida eterna. E não somente isso, não para as bênçãos em Cristo Jesus. Ele deu o Espírito Santo que habita em mim e você, para consolar em todos os momentos. Seja qual for a situação que você está vivendo, o seu Senhor vive. E não somente vive, o Espírito dele habita em você. Então não tenham medo. Não importa as coisas que você venha passar neste mundo. Ele mesmo falou para nós. No mundo tereis aflição, mas não temam, eu venci. Então, agarre nessa verdade. Cristo vive. Cristo vive. Não tenha medo. Um dia nós vamos poder tocar no lado e também nas suas mãos. Vamos poder nos reclinar ao peito de Cristo como o João o fez. E poder declarar: Senhor, muito te amei, porque o Senhor me amou primeiro. Então não importa a situação que você está vivendo. Olhe para o teu Salvador. É isso, irmãos, que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que nós estamos vivendo momentos difíceis e precisamos lembrar das verdades bíblicas para que possamos viver uma vida de alegria diante do Senhor. Se curtiu, compartilha, se inscreva no canal e nos vemos no próximo vídeo.